Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar para que abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Agora é a segunda. Nós estamos estudando a primeira carta e agora hoje nós vamos iniciando uma série de mensagens a respeito de um tema maravilhoso que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar hoje, neste texto, uma série de mensagens a respeito da segunda vinda de Cristo. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Até aqui nós vamos ficar e no próximo domingo, se Deus permitir, nós continuaremos na sequência deste texto, meus irmãos. Como nós falamos, é um tema maravilhoso. Eu particularmente gosto bastante de escatologia. Nós vamos ver, nós vamos aprender e fundamentalmente, meus irmãos, nós vamos ser confortados com esse tema tão maravilhoso e tão propício nesta época em que estamos vivendo. E é um tema que desperta muita curiosidade e também especulações. Também desperta especulações. Mas nós vamos ficar com as Escrituras. Nós vamos ficar com a Bíblia e nos é suficiente. Meus queridos irmãos, quando ocorrem tragédias, catástrofes naturais, terremotos, ataques terroristas, alguns exemplos, não é? Guerras, epidemias, eventos históricos como esses despertam curiosidades e muitos palpites nas pessoas, não é verdade? Por exemplo, o fim de um século para o outro. Muitas pessoas fazem prognósticos, previsões na esfera religiosa. Quantos que marcaram a volta de Cristo e se frustraram, obviamente. Quantas heresias que foram faladas e que são faladas. E quanta confusão, meus irmãos, na parte principalmente do povo de Deus. O ser humano em geral, ele tem a tendência pelo oculto, pelo ocultismo. Ele tem a tendência pelo misticismo, pelo mistério. Evidente que o crente de verdade, ele não deve crer nessas heresias e nem devemos embarcar nessas interpretações fantasiosas. Não. Mas ele também, por outro lado, ele tem suas curiosidades a respeito dos finais dos tempos. É natural, meus irmãos, que desperte no cristão o interesse no tocante à doutrina dos últimos tempos, no tocante à escatologia. Por exemplo, nesse tempo de pandemia do coronavírus, ouvimos muitas mensagens, excelentes pregações confortadoras, consoladoras, que nos encorajam, que nos animam, que falam a respeito deste tema propício para esses dias atuais.
Por exemplo, meus irmãos, o que Deus está querendo mostrar com a pandemia? O que Deus requer de sua igreja nesse tempo? São perguntas sinceras, são perguntas honestas. Por outro lado, quantas bobagens que são proferidas, quantas especulações teológicas, quantas especulações escatológicas que as pessoas fazem de forma errônea. É isso que devemos evitar. Talvez se o apóstolo Paulo estivesse hoje em nossas igrejas, ele estaria falando a mesma coisa, como Deus está falando para nós e nos alertando pela boca do apóstolo Paulo. O erro doutrinário, meus irmãos, ele, em vez de trazer edificação, consolo e esperança, ele traz o contrário. O erro doutrinário, ele traz medo, confusão, distração e discussões. Quantos bate-bocas que pode ocorrer por causa de um equívoco doutrinário a respeito de um assunto tão profundo, tão maravilhoso, meus irmãos. Mas esses assuntos devem trazer esperança. Foi exatamente isso, meus irmãos, que Paulo ensinou na primeira carta e na segunda, tema central destas duas cartas, que o Senhor Deus dirigiu no meu coração para compartilharmos nas videoaulas e agora nas mensagens nesses domingos que nós vamos nos dedicar. Basicamente, o que estava acontecendo com os crentes tessalonicenses era confusão com respeito à doutrina da volta de Cristo. À luz do contexto da passagem que lemos, nota-se que o problema que rondava aquela igreja é que os crentes não haviam entendido o que o apóstolo havia ensinado em sua primeira carta. Nós percebemos isso, que os crentes não haviam entendido o que o apóstolo Paulo havia ensinado na primeira carta. Paulo havia ensinado acerca do caráter repentino da segunda vinda de Cristo e a necessidade de estar preparado. É isso que basicamente Paulo ensinou ali, é o que vamos ver na primeira videoaula, ou melhor, na próxima videoaula. Paulo havia ensinado isso, a respeito do caráter repentino de Cristo, da vinda de Cristo e da necessidade de estar preparado. Alguns irmãos haviam confundido a volta súbita, inesperada e repentina de Jesus Cristo com sua vinda imediata. Eles haviam confundido. Por exemplo, eles acharam que o dia do Senhor havia chegado. Veja o que diz aí no finalzinho do verso 2, a parte B. Mas eu quero reler mais uma vez o verso 2. Nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então eles confundiram, meus irmãos, a volta súbita de Cristo com a sua vinda imediata. E a partir daí, criou-se um grande problema doutrinário, fato que culminou na exortação de Paulo concernente à questão das coisas que acontecerão nos últimos dias. Portanto, ele alerta aos tessalonicenses o que realmente eles deveriam entender acerca da volta de Cristo. E é isso que Deus também quer nos alertar, para que nós compreendamos. Ao estudarmos esta doutrina maravilhosa a respeito dos últimos tempos, nos deparamos com uma série de eventos que precederão a vinda de Jesus Cristo. Em outras palavras, ocorrerá
uma série de eventos antes da vinda de Cristo. Aqui neste texto e também na palavra de Deus nós aprendemos. E quais são as características que precederão a volta de Cristo? Em primeiro lugar, é uma exortação que Paulo está fazendo. A primeira exortação é para que eles não se deixassem demover facilmente de seu modo de pensar. Veja, meus irmãos, que o verso 2 é um conjunto de exortação e instrução. O verso 2: vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Essa é a primeira exortação que Paulo faz para que eles não se deixassem demover. O que significa a palavra demover? Significa que eles não deixassem abalar facilmente em seu modo de pensar. Não se abalem. Não se deixassem ficar perturbados a ponto de perder a compostura, o bom senso e o juízo. É o que Paulo está dizendo, gente. Não se abalem. Não fiquem perturbados. Paulo os previne de que não se deixassem desviar de forma alguma. E aí ele diz por quê? Fosse por espírito, por palavra ou carta, ou algum meio que pudesse ofuscar, causando algum tipo de obstáculo na caminhada cristã dos irmãos. E Paulo os exorta para que eles não deixassem envolver nesses três aspectos. Quer por espírito. O que significa isso? Novas revelações, profecias. Texto atualíssimo, meus irmãos. Carta atualíssima nos dias atuais. Não deixe de mover. Não fiquem abalados, perplexos por novas revelações, por profecias. Quantas coisas são ditas, são pregadas a respeito disso, meus irmãos. E o Senhor fala aos nossos corações: olha, não fique se desviando do foco, não se abale, não se perturbe, quer por espírito, pensamentos, revelações, profecias. Temos que ficar na palavra escrita. E ele continua: quer por palavra. Outras palavras que, quem sabe, estavam dizendo que não eram palavras de Deus. Quer por epístola. Talvez, meus irmãos, uma carta rondava aquela comunidade contendo informações de que a vinda de Cristo já havia chegado, como nós falamos. E aí no verso 2, Paulo os adverte, afirmando não ter sido escrita por ele. E a gente vai ver mais uma vez o finalzinho do verso 2. Não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como se procedesse de nós. Não procede de nós. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, essas coisas que estão falando por aí, por espírito, por palavra ou por epístola, não procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles estavam confusos. E por que essa tamanha preocupação, meus irmãos? Porque havia a possibilidade de que os crentes fossem enganados. Verso 3, veja aí na primeira parte: ninguém de nenhum modo vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane. O erro doutrinário, como nós falamos, era a causa dessa perturbação. Eles entenderam errado os ensinos do apóstolo Paulo, não todos, mas um grupo de irmãos. E o erro doutrinário era a causa dessa perturbação, que ameaçavam os crentes e os desencaminhavam. Por isso é que Paulo os previne de que não se deixassem desviar
de alguma coisa. Mas em segundo lugar, e a razão por que os crentes não deveriam deixar-se enganar, é porque a vinda de Jesus Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E isso está dito de forma bem clara, meus irmãos. A razão por que os crentes não deveriam se deixar enganar é porque a vinda de Cristo não aconteceria ou não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Veja aí no verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Meus irmãos, o que é a apostasia? A apostasia é quando alguém abandona a sua fé em Jesus Cristo. Ele abandona completamente. Mas a apostasia não é só isso. É mais grave ainda. Trata-se de uma revolta e rebelião contra Deus. Veja, além da pessoa abandonar a sua fé em Deus, na pessoa de Cristo, é uma revolta e uma rebelião contra tudo que é de Deus, contra Deus. E ela ocorre quando as pessoas deixam de seguir a Cristo de forma deliberada, pensada, consciente e pré-determinada. Não são coisas aleatórias, não. A apostasia é de forma deliberada, pensada, consciente. Meus irmãos, será um abandono por parte daqueles que ouviram o Evangelho, daqueles que simpatizaram com a palavra de Deus. Será um abandono completo daqueles que até foram alvo das bênçãos de Deus, alvos das bênçãos de Deus, daqueles que fizeram parte da igreja visível, mas eram crentes nominais, nunca foram regenerados e salvos. Provavelmente, e muito provavelmente, esses desertores, esses que abandonaram, farão parte das fileiras dos bancos das igrejas que estão por aí, em tantas igrejas. A apostasia não será meramente passiva, uma negação e um abandono, mas ela é ativa, é uma rebelião contra Deus. Veja como que é triste, como que será triste, não que não tenha acontecido, já tem acontecido isso, mas a apostasia é um dos sinais dos tempos, é uma das características dos últimos dias. Mas é preciso dizer algumas coisas, meus irmãos. A apostasia futura, de modo algum, ensina que os crentes genuínos cairão da graça. De modo algum. Nós não aprendemos isso na palavra de Deus. A apostasia não significa que os crentes de verdade vão cair da graça. Tal queda não existe para aqueles que são crentes de verdade. Mas, por outro lado, em segundo lugar, os crentes não podem se acomodar. Nós não podemos nos acomodar. Temos que progredir em santificação e diariamente nos alimentarmos da palavra de Deus, meditarmos e cultivar a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos livre da apostasia futura. Mas em terceiro e último lugar, a terceira exortação, Paulo segue afirmando que antes da volta de Jesus Cristo ainda teria que acontecer a revelação do homem da iniquidade. Veja aí no verso 3 e o verso 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia,
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, esse homem é o anticristo, chamado também o filho da perdição, o homem da iniquidade. Essa é a terceira exortação que Paulo fala. Afirma que antes da volta de Cristo ainda teria que acontecer a revelação do anticristo, do homem da iniquidade. E a palavra anticristo, meus irmãos, significa contrário a Cristo, contrário à palavra. E também significa no lugar de. No lugar de. O anticristo será um homem sem lei, que agirá na absoluta ilegalidade e será objeto de adoração. Como diz um autor, um estudioso, ele será um monstro cruel. Mas aqui, meus irmãos, evitando as especulações teológicas e possíveis curiosidades, a relevância prática disso é saber que esse homem da iniquidade não será somente uma pessoa, mas uma pessoa escatológica. E a característica essencial desta pessoa é a soberba e o orgulho. É isso que devemos tirar. É isso que devemos prestar atenção. Para que evitemos especulações teológicas, curiosidades. Essa pessoa é uma pessoa escatológica. E a característica essencial desta pessoa é a soberba e o orgulho. Meus queridos irmãos, quais as lições práticas que devemos tirar para a nossa vida diante desse cenário que temos vivido, nesse tempo de pandemia, de confinamento, onde suscita grandes curiosidades a respeito, com relação ao povo de Deus, como nós falamos lá no início, curiosidades e até especulações. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Facilmente podemos nos demover por alguma coisa e nos distrair e desviar do foco. Podemos facilmente nos demover. Não perca o foco das Escrituras, da simplicidade. Evite ouvir vozes, seja no celular, seja na televisão, seja onde for, a respeito dessas coisas. Evite especulações fantasiosas do ponto de vista escatológicos. Quantas curiosidades nós temos aqui, mas fiquemos com o próprio texto, meus irmãos, que ele é recheado de informações. O que devemos aprender e assimilar é que não devemos nos abalar facilmente em nosso modo de pensar. Não se deixe ficar perturbados a ponto de perder a compostura e o bom senso. Não deixe. Às vezes a gente fica perturbados, mas não fique perturbados. Tenha tranquilidade. Lembre-se de que o erro doutrinário é a causa de muitas perturbações. E Jesus disse, lá em Mateus, vede que ninguém vos engane, ali no princípio das dores, em que o presbítero Cristiano leu. A Bíblia também fala, meus irmãos, em Mateus 26:41, vigiai e orai. Olha, esse é o nosso dever. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E um outro texto de Mateus 24:42 diz assim:
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mateus 24, 42, e o outro texto que eu li é Mateus 26, 41. O que Deus requer de nós? Esteja preparado para a vinda de Cristo. Esteja preparado, vigiando, orando, focando na palavra de Deus. E que nos conforta, meus irmãos, com esses temas tão maravilhosos, que eu particularmente, como disse, gosto bastante, mas vamos ficar com as Escrituras. E ela é suficiente para nos encorajar, para nos animar, para nos confortar, assim como Paulo, inspirado por Deus, pôde confortar aqueles irmãos, nossos irmãos tessalonicenses. Vamos orar, feche os seus olhos e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela é rica, ela é profunda, ela é magnífica, que nos leva a nos apegarmos mais com o Senhor, nos anima, nos encoraja e nos fortalece, Senhor. E pedimos agora, Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça com esta porção, não para que fiquemos com especulações teológicas, escatológicas, o que será disso, o que será daquilo. Senhor Deus, que possamos ficar nos escritos da Tua palavra, meditando dia a dia, neste texto, Senhor, principalmente neste período, onde muitos pensamentos, muitas curiosidades despertam na vida do povo de Deus. E é até natural. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor leve conforto, ânimo e encorajamento, Senhor. Porque esse texto, estas duas cartas tratam deste tema maravilhoso, a volta do Senhor Jesus, que devemos esperar com expectativa, com alegria exultante, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, dá-nos esta perspectiva, focarmos na Tua palavra, vigiarmos, orarmos, estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Ou se o Senhor vier nos buscar primeiro, Senhor, de qualquer forma, que nós estejamos preparados. Prepara os nossos corações, prepara a nossa alma a nos encontrar com o Senhor Jesus. Pai amado, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre a Tua graça, a Tua bênção sobre cada irmão, irmã que ouviu a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.